Olá, pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia e eu encontrei numa casa demolida aqui perto da minha casa, ó, esse móvel, não sei o que é, mas é um tipo um rack de compensado. Isso aqui ele todo é madeira de compensado e nós vamos dar um jeitinho aqui. Eu vou fazer um reaproveitamento com esse material. Em algumas partes ele tá estragado, olha. Afinal, né, tava jogado fora, né? É um descarte. Então, nós vamos dar um jeitinho aqui. E eu vou transformar isso daqui num aparador. Eu preciso de um móvel para colocar as mochilas dos meninos. Então, isso aqui vai dar certinho. Ele dá certo na largura, né, do espaço lá que eu tenho. Só que ele é um pouco mais... No caso, ele dá certo no comprimento, né? Aí ele é mais profundo, né? Do que o espaço que eu tenho lá. Mas eu vou colocar ele. E aí, depois, quando a gente for fazendo aí as mudanças aqui na casa, aí eu mudo esse móvel de lugar. Mas, por enquanto, ele vai servir para colocar lá no espaço que eu tenho. Então, eu vou colocar ele aqui no esquadro, porque ele tá sem os tampos, e aí é o tampo, aquele tampo de trás, é que coloca o móvel no esquadro, né? Como ele tá sem, eu vou colocar ele no esquadro aqui para colocar os pés. E eu vou utilizar aqui para fazer os pés essas madeiras aqui, ó, que é de estrado de cama. Quem me acompanha aí lembra, né, que eu trouxe os pedaços da cama do meu sobrinho. Minha cunhada reformou a casa e aí tá trocando os móveis, né? E aí, da cama do meu sobrinho, eu coloquei a cabeceira lá na cama da minha mãe. Fizemos o portãozinho da escada com as ripas. E essa madeira aqui é aquela madeira principal ali do estrado da cama. Uma madeira bem resistente, muito bonita, por sinal. Aí, eu tenho 5, vou utilizar 4 aqui para fazer os pés desse aparador. Ela é uma madeira dura, então nós fizemos os furos e estamos batendo prego. Montar com parafuso fica melhor, mas a gente está fazendo tudo na base do reaproveitamento, então estamos reaproveitando pregos que a gente tem aqui, né, para não gastar nada com esse projeto. E mais uma vez, né, nós não vamos dar acabamento, porque a nossa casa está sem acabamento, então a gente está só construindo os móveis, e quando formos dar acabamento na casa, vamos dar acabamento nos móveis, né, de acordo aí com a decoração de cada espaço, né? Então, a gente está furando, né, e colocando os pregos, porque essa madeira ela é muito dura. Se eu bater prego diretamente nela, vai rachar, né? E aí a gente está furando só essa madeirinha. A parte de baixo, né, do compensado, a gente não está furando, porque ela é bem macia, então é fácil de entrar prego, né? E aí, ó, só colocar essa aqui, a parte de trás do móvel, né? Então a gente tá colocando 2 pés na parte de trás, que vai ficar encostado ali na parede. A gente tá colocando aqui os pezinhos. Eu vou deixar as medidas aí da altura desses pés, e só para vocês terem uma noção, né, gente? Porque assim, o móvel, a gente não desmontou nada, a gente está utilizando a medida que ele já tem, ele cabe lá no nosso espaço, então a gente vai usar a medida dele mesmo. E sempre móvel planejado, você faz de acordo com a medida do seu espaço. Eu vou deixar as medidas aí sempre, porque tem quem gosta de saber as medidas, então eu vou colocar, mas não se atentem a medidas, porque até os pés aqui a gente está colocando sem nem sequer cortar. Do jeitinho que a gente tirou do estrado, a gente está colocando eles aqui. Nós nem cortamos, então estamos reaproveitando até a altura deles, né? Porque se a gente cortar, vai sobrar pedaços e a gente vai ter que descartar esses pedaços. Então, assim, não se atentem a medidas, é só a ponto mesmo de curiosidade. Eu vou colocar as medidas todas aí, né, do móvel para vocês. Aí nós estamos furando aqui a parte da frente já, ó. Aí na parte da frente, como ele tem uma parte aqui na lateral mais ressaltada, a gente está colocando os pezinhos nesse ressalto. Eu queria colocar nas laterais, né, do móvel, porque eu já vi algumas inspirações
com esse tipo de pé nas laterais. Só que se eu colocar nas laterais, vocês viram que ele tem, né, umas madeirinhas na lateral. E aí, se eu for colocar, para elas ficarem numa posição que dá uma certa firmeza no móvel, eu teria que colocar em cima daquelas madeirinhas. E aí ela vai ficar muito larga, não vai caber no espaço. Então, eu tô adaptando, tô colocando aqui na onde eu percebi que ficou melhor, né? Então, o pezinho da parte de trás eu coloquei na parte de trás do móvel, e o da frente eu tô colocando bem na frente, né? Para poder ficar bem bacana, porque se eu colocasse lá na lateral, ele ia ficar meio que no meio do móvel, né? E aí ele podia acabar virando. Então, assim, a gente tá fazendo de acordo com essa peça que a gente tem, né? Então, assim, mas é para vocês se inspirar, né? Porque realmente, olha, dá para reaproveitar tudo. Às vezes aquilo que as pessoas descartou porque não tem mais utilidade para elas, a gente pega, a gente olha, analisa, avalia e cria ali ideias, né? Não dá para reaproveitar isso, dá para juntar com aquilo e criar algo novo, algo diferente que tenha aí utilidade. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Aqui, ó, é um pedaço de MDF que nós pegamos na mesma casa que nós pegamos esse móvel, tinha um guarda-roupa lá, só que tomou chuva. Esse pedaço aqui é o menor que tinha, né? Eu tenho mais pedaços que eu vou usar para outro projeto, mas esse aqui é o menorzinho que tinha, ele tomou chuva, nós vamos tirar aqui as bordinhas dele, que é a parte que tá estragada. O restante, ó, ele tá excelente, o MDF tá muito bom, então nós vamos tirar só a parte que tá estragada e cortar na medida certa para caber aqui, ó, pra gente fazer o tampo de trás. Eu poderia até utilizar aquele tampo, né, de fundo de guarda-roupa mesmo, porque eu tenho bastante deles aqui. Mas eu gosto de utilizar o MDF normal. Esse daqui ele é até bem grosso, por sinal. Ele tem uns 18 milímetros mais ou menos. 18, 20 milímetros. É um MDF bem grosso. Eu gosto de utilizar ele, né, porque o móvel fica mais resistente. Mas normalmente se usa aquele MDF de 6 milímetros, né, para fechar aí o fundo dos móveis. Aí o Silvano tá cortando aqui, ó. Nós estamos cortando com a serra circular, mas dá para cortar com a tico-tico. Fica bacana, só é mais demorado um pouquinho, né? E dá para cortar com serrote também, com uma serrinha de mão, se você não tiver nenhuma ferramenta elétrica, dá para cortar aí tranquilamente. Né? E aí a gente vai cortando, eu vou colocando aqui no móvel e vou riscando, porque é o jeito mais fácil de você fazer sem correr o risco aí de errar nas medidas, né? Porque se você errar as medidas e cortar, já era, né? Você perde a peça. Então eu tô riscando, cortando, colocando lá, medindo e riscando na peça, porque fica mais fácil dessa forma. E aí é só cortar tudinho, olha. A gente tá tirando aqui, ó, as bordinhas, né? Que eu falei que tá estragado. Então a gente vai cortando, tirando para poder ficar só a parte que tá legal. Só a parte de cima lá, ó, que nós não vamos cortar. Ela tá até com acabamento e aí lá não estragou. Então a gente vai cortar nas laterais, na parte de baixo. Para poder fazer o tampo, ele vai pegar certinho aqui, ó. Entre os dois pezinhos, né? Que eu coloquei os pés da parte de trás, eu coloquei eles atrás do móvel. Então, esse tampo, ele vai ficar entre os pés ali, ó. Então, ele vai encaixar certinho lá nas medidas, né? Vai dar bem certinho, olha. Agora, eu coloco ele aqui, ó. E já encaixo. E já viro aqui e coloco, e faço o risco, né? Para cortar aqui na parte de baixo, olha. Olha lá, só encaixar certinho, ó, já para ficar nas medidas. Olha como ele encaixou certinho entre os pés, né? Ficou bem, bem certinho. Aí eu viro aqui, ó, e vou lá e já marco essa parte, que é a parte de baixo, pra gente já cortar na medida certinha. Encaixa direitinho e risca. É o jeito mais fácil aí de fazer. E eu tô usando um lápis para riscar, porque esse MDF é branco. Normalmente
quando o MDF é escuro, riscar com lápis não dá para ver. Aí eu uso um parafuso ou um prego, porque aí arranha, né? Aí fica bem visível o risco. Mas aqui, como é branquinho, um lápis mesmo, a gente faz o risco, fica bem, bem visível, fica bem prático aí pra gente fazer, né? E aqui é o último corte, né? Para esse tampo aqui da parte de trás. Isso aqui é MDF mesmo. Tem alguns materiais que é MDP, né? Mas esse daqui é MDF, a qualidade é bem, bem melhor, né? Mas a mesma coisa, né? Se molhar, estufa tudo, né? Então, só tem que ter aquele cuidado aí de não molhar. Quando a gente for dar acabamento nesses móveis, eu pretendo envelopar, né? Passar massa para madeira, né? Para tampar as imperfeições. E passa massa para madeira, lixa e depois vem com adesivo envelopando tudo, porque aí o adesivo, como ele é impermeável, protege até assim de umidade. Você pode limpar com um pano bem úmido que não vai ter perigo de estragar, né? E o adesivo protege bem, né? Então, quando eu for dar acabamento, vai ser assim, com o adesivo. Mas pode pintar também. Você pode lixar, tampar as imperfeições, lixar e pintar. Mas eu vou envelopar, porque eu acho que fica mais bacana, né? Mas os pés dele eu vou manter na madeira, né? Na cor da madeira, passar só ali um stem para proteger. E vou envelopar o restante. Acho que vai ficar bem legal. Quando a gente for fazer isso, eu compartilho com vocês, né? Mas por enquanto ele vai ficar sem acabamento. Aí, ó, o tampo aqui a gente está colocando com prego, tá vendo? Ele encaixou ali, ó, certinho. E aí a gente está pregando. Nós colocamos 4 pregos na parte de cima e 4 na parte de baixo, né? Nas laterais nós não pregamos porque ele tá, né? Como eu falei para vocês, ele tá encaixado entre os pés. Então não tem nada ali para a gente poder pregar, né? Mas só aqui já ficou bem, bem firme, bem seguro, né? Deu uma firmeza muito boa aí no móvel e ficou, olha, bem legal, bem legalzinho mesmo. Agora, né? Só limpar, né? Vou limpar ele com um pano úmido, na verdade com um pano bem molhado, porque ele tá bem sujo, olha aí, bem sujinho mesmo. E aí eu vou limpar ele e para depois a gente colocar lá no espaço, né? Olha que bonito o tampo de cima. Tá parecendo até que eu tô passando verniz, né? Mas não, é só um pano bem molhado mesmo para poder tirar aqui toda a sujeira. Tá vendo o tampo? Essa parte de cima tava com acabamento, né? Que é a fita de borda. Aí a gente deixou ela virada, né, para a parte de cima aí. Mas quando eu for dar acabamento nele, eu vou envelopar ele todinho, né? E aí ele vai ficar todo de uma cor só. Mas estou pensando em envelopar ele de branco, colocar um amadeirado no tampo de cima e deixar os pés, né, na cor natural, porque essa madeira, a cor dessa madeira é muito bonita, né? Mas aí para ficar bem legal, bem combinandinho, eu tenho que comprar um adesivo amadeirado no mesmo tom aqui, ó, dos pés, né? Da cor da madeira dos pés, para não ficar destoando muito, né? Muitas cores diferentes, né, de madeira, mas vamos ver, né? Daqui até lá muita coisa pode mudar, eu posso mudar de ideia, mas a princípio essa aí a minha intenção, né? Eu até tinha pensado em fazer uma coisa diferente com esse móvel aqui, né? Colocar uma portinha para a gente guardar algumas coisas e tudo, mas como eu preciso de um móvel para os meninos colocar as mochilas, eu decidi reaproveitar esse aqui para isso, né? E aí eu vou deixar aberto, não vou colocar porta. Mesmo para eles colocar a mochila, eu poderia botar uma porta, né? Eu tenho material que é necessário aí para colocar essa porta, né? Mas eu não vou colocar não, porque eu acho que vai ficar mais prático, né? Por enquanto. Então, se futuramente eu mudar de ideia e decidir colocar uma portinha, aí eu coloco, né? Mas tudo vai depender de onde esse móvel vai ficar quando a gente concluir, né? Porque o local lá onde eu vou colocar ele é o hallzinho de entrada do meu quarto, né?
É o hallzinho que fica ali entre o quarto e o banheiro. Mas futuramente, quando o meu quarto virar uma suíte, aquele espaço já não vai ser aproveitado, né, com esse móvel aqui. Então, aí eu vou mudar o local onde a gente vai colocar ele, e aí provavelmente eu coloque uma porta, né, se for um local que vai ficar assim muito à vista, coloco a portinha para ficar, que eu acho que fica mais bonitinho, né, porque aí esconde a bagunça e fica mais legal, fica mais organizado, mas por enquanto, no local onde ele vai ficar, eu vou deixar sem porta mesmo. Então, terminando aqui de limpar ele, ó, aqui as madeirinhas que eu falei, né, nas laterais. Se ele não tivesse essas duas madeirinhas, eu ia colocar os pezinhos nas laterais aqui, ó, que aí ia ficar do jeitinho que eu queria, né? Mas para caber no espaço que eu tenho, tem que ser desse jeito aqui, né? Então, vou terminar de limpar ele, tirando toda a sujeira mais grossa, e aí vou lavar o pano e limpar novamente, que é para deixar ele, né, bem limpinho, olha, mas já ficou bem limpinho, olha. E aí agora é só, né, com ele bem limpinho, colocar lá no local. E aí o local dele é esse, olha, ficou, tá vendo, ó? Essa abertura é a entrada do quarto, né? E a porta ali é a porta do banheiro. E aí ele encaixou certinho aqui nesse espaço, olha. Coloquei as mochilas ali, coloquei umas decoraçãozinhas aqui na parte de cima, olha. Aí ele ficou bem encaixadinho, tá vendo? Certinha a medida, né? Mas ficou bem legal, eu gostei demais do resultado, ficou bem organizado aqui nesse cantinho. Me diz aí o que que você achou. Se gostou, deixa seu like, se não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença. Se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho, clique no Valeu e faça a sua contribuição. Até o próximo vídeo.